Boa noite a todos. Que alegria a gente poder estar cultuando ao Senhor, cantando louvores ao nome do nosso Deus, na certeza de que Ele é digno de toda a nossa adoração. E sabendo também que é um grande privilégio estarmos nós reunidos como igreja, como povo de Deus. Como tantos irmãos nossos estão hoje mesmo reunidos ao redor de todo mundo, diante daquele que é merecedor de toda a adoração. É um verdadeiro privilégio também podermos abrir a palavra do Senhor e aprendermos acerca de Cristo, acerca do Evangelho. E é isso que nós faremos, irmãos, nesta noite. Para aqueles que nos visitam, nós estamos aqui em nossas oportunidades de pregação no culto da noite. Estamos seguindo uma série de pregações no Evangelho de Marcos. Já estamos, pela graça do Senhor, completando o livro. Hoje, encerrando o capítulo 15, são 16 capítulos, hoje terminando o penúltimo capítulo, ficando somente o capítulo 16 pela frente. E também, podemos agradecer ao Senhor porque Ele tem falado ao nosso coração. Já ao longo de mais de um ano e alguns meses, 1 ano e 6 meses, se eu não me engano, nós estamos nessa série, e isso é para nós um motivo de muita alegria, porque a gente vai saboreando a palavra do Senhor sem pressa, vendo que cada parte, cada passagem, cada texto tem para nós uma riqueza de nutrientes espirituais para alimentar a nossa alma. Nós na semana passada, testemunhamos ali aquela última pregação na cruz de Cristo, e hoje vamos falar sobre o seu sepultamento. Certo, irmãos? Então, capítulo 15 do Evangelho de Marcos, vamos meditar a partir do versículo 40 até o versículo 47, até o fim do capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículos 40 a 47. Diz assim a palavra do Senhor. Estavam também ali na crucificação, algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o no lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Até aí, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de adorarmos ao Senhor, por mais um culto que podemos prestar a Ti, Senhor, reunidos diante da Tua palavra, Senhor, com o desejo em nosso coração de aprendermos de Ti, de ouvirmos a Tua voz, de sermos pastoreados. E esse é o nosso desejo, Pai, nesta noite. Que o Senhor fale a cada um de nós, nas nossas necessidades, naquilo que precisamos mudar em nossa vida, naquilo que precisamos de consolo, naquilo que precisamos de correção, e em todas as coisas o Senhor seja glorificado, Pai. Fala conosco por meio desta passagem, como o Senhor tem falado a nós, ao Teu povo, ao longo de todas essas semanas que nós temos vivido, Pai, diante da Tua palavra. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, essa passagem, ela serve como uma ponte. Nós saímos da cena da cruz, passamos longos domingos aqui,
nos debruçando sobre aquela cena de dor, de lamento, de extremo sofrimento que foi a cruz de Cristo, que começou ali quando ele foi capturado no Getsêmani, depois de lutar essa batalha no seu próprio coração, ele se entrega ali aos seus perseguidores, especialmente a Judas, o traidor, e é levado, preso, torturado, ali blasfemado, e nós vimos que acontece, do ponto de vista de Cristo, uma crescente de sofrimento, de humilhação, e até a cruz. A cruz de Cristo, aquele momento em que aos olhos humanos, momento de vergonha, momento de extrema dor, mas aos olhos espirituais, iluminados pelo Evangelho, como nós vimos na semana passada, traz para nós um significado maravilhoso, um significado acerca de como em Cristo Jesus Deus estava dando um justo pagamento sobre a maldição da morte e do pecado que estava sobre este mundo. Nós vimos na cruz de Cristo o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, simbolizando assim a comunhão verdadeira que podemos ter em Jesus. Não há mais a separação, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados. Na cruz, Cristo nos salvou. E nós temos acompanhado também esta mensagem trazendo o verdadeiro impacto na vida daquelas pessoas que estavam ali. Muitos se voltando contra Cristo, é claro, zombando, blasfemando, até naquele momento, achando que Jesus era simplesmente mais um criminoso que estava sendo executado. Mas muitos não. Muitos viam naquele homem, de fato, o Salvador. Como aquele centurião, que já no finzinho do texto da semana passada pôde testemunhar. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Hoje, irmãos, como eu disse, esse texto que serve de ponte entre a cruz, a morte de Jesus e a ressurreição, da qual nós falaremos no capítulo 16, aparentemente a gente só tem uma narrativa histórica. Nós só temos um relato de coisas que foram feitas, quando queremos chegar logo ali na parte mais interessante da história, que é a ressurreição. Mas sabemos que toda a palavra de Deus ela é inspirada e é útil para o nosso ensino. Então, até um tipo de ponte de narrativa, um ponte de história sendo contada entre a cruz, o grande evento da cruz, e o grande evento da ressurreição, tem para nós uma verdadeira lição. E é maravilhoso nós podermos ser alimentados também com essas verdades. Hoje nós vamos meditar, irmãos, dando aqui uma olhada, prestigiando a atitude de personagens que muitas vezes nós nem lembramos quando pensamos na história do Evangelho, mas que mostram para nós que a cruz de Cristo, ela nos coloca em um tipo de vida transformado, em um tipo de vida que exige uma resposta de discipulado e uma resposta de testemunho diante da cruz do Senhor. Esses personagens, eles vão nos ensinar nessa noite. Percebam, quando nós vemos, a partir do versículo 40, nós vemos que o evangelista Marcos, ele retira o foco ali da cruz, especialmente, mas afasta um pouquinho este foco a ponto de mencionar algumas mulheres que estavam ali. Vamos falar sobre elas mais na frente. Depois, nós somos apresentados a este discípulo de Cristo chamado José de Arimateia, que naquele momento também tem a oportunidade de contribuir com aquele momento em que Jesus, aqui o seu corpo, estava precisando de um apoio. E especialmente, um personagem que agora volta, ele tem mais uma participação nessa história. Pôncio Pilatos nos dá aqui a oportunidade de verdadeiramente testemunharmos da veracidade
dessa história que nós estamos contando. Então, irmãos, vamos olhar para esse texto à luz desses dois prismas. O testemunho da verdade e o discipulado. O discipulado que, na verdade, é a resposta humana a essa verdade. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar com o testemunho. Me permita saltar um pouco nesse texto, quando nós vemos aqui a partir do versículo 42, que naquela sexta-feira em que Cristo morreu, a tarde já estava caindo, e você sabe que depois da sexta-feira sempre vem um sábado, né? Como é desde que o mundo é mundo. E acontece que o sábado era o dia de descanso, o dia especial para o judeu. Um crucificado não poderia ficar ali. Ele precisaria ser retirado antes do pôr do sol da sexta-feira. E é exatamente isso que está aqui sendo executado. Versículo 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, esse homem chamado José de Arimateia, nós vamos falar sobre ele mais na frente, ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus, para que pudesse dar um destino digno. Mas eu quero que você preste atenção aqui na atitude de Pilatos. Pilatos, que certamente estava agora já no seu palácio, depois de ter, conforme diz o Evangelho, lavado as mãos, depois de ter se isentado da responsabilidade do sangue daquele homem que estava crucificado, ele estava ali e de repente chega a ele este pedido de José de Arimateia. Estão pedindo que o corpo de Jesus seja retirado para que pudesse ser sepultado. A palavra do Senhor nos afirma aqui que Pilatos, no versículo 44, ficou admirado. Admirado porque Jesus já tinha morrido. Por que essa admiração? A questão aqui, irmãos, nos faz lembrar de novo da cruz. Nos faz lembrar de novo desse instrumento de execução, que não é uma maneira rápida de executar um criminoso. Nós temos métodos mais ágeis. Por exemplo, um cidadão romano, quando era condenado à morte, ele não era crucificado, ele era decapitado. Qual é a ideia? É uma morte mais rápida, mais indolor, até mais limpa, menos cruel. Ele está sendo, percebe, ele está sendo condenado, mas até nesta condenação há um tipo de misericórdia. Não era essa a característica principal da cruz. A cruz é um instrumento, antes de ser um instrumento de morte, é um instrumento de tortura. Então, o crucificado, ele deveria experimentar essa morte lentamente, por longas horas, de maneira que os historiadores afirmam que era muito comum um crucificado ficar ali pendurado de um dia para o outro, ali lamentando, pedindo por misericórdia, sofrendo cada centímetro do seu corpo, ali padecendo, não só pelos cravos, que estavam em suas mãos, em seus pés, não só pelas feridas que estavam ali feitas em sua carne, mas pela própria degeneração do seu corpo, a falência dos órgãos, de maneira que os crucificados, eles estavam ali para servir de exemplo, É um outdoor do poder do Império Romano. Ele precisa ficar pendurado, enquanto vai lentamente morrendo. Acontece que o Evangelho diz que Jesus morreu em 3 horas de crucificação. Nós lemos sobre isso nas passagens anteriores. 3 horas de profunda aflição, não somente por causa das dores físicas, mas principalmente por causa do peso do pecado que Jesus estava sofrendo ali. Como diz o profeta Isaías, o próprio Deus agradou-se de moer o seu filho.
pagando nele, em seu Filho, o justo pagamento dos pecados, do meu pecado, do seu pecado. Então, esta foi a dor que Cristo sofreu na cruz do Calvário durante aquelas 3 horas. À luz de Pilatos, né, aos olhos de Pilatos, foi rápido. Não sei se foi rápido para Jesus. Imagine você, 3 horas de extremo sofrimento, não só físico, mas espiritual. A ponto de clamar, a ponto de lamentar, até o próprio desamparo do seu próprio Pai, como nós falamos na semana passada. Vimos também que Jesus, em determinado momento, entrega o seu próprio espírito, de maneira que Jesus ele não teve a morte vindo contra ele, como os crucificados normalmente experimentavam. O que aconteceu foi que Cristo mesmo se encaminhou à morte. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi assim que Cristo falou na cruz do Calvário. Acontece que a cruz de Jesus ela era diferente das demais crucificações. Os outros crucificados estavam experimentando, sim, dores terríveis, mas a crucificação de Cristo foi um evento único na história. A ponto de Pilatos agora ficar muito surpreso, a ponto de Pilatos ficar admirado. Não é assim que acontece normalmente. Certamente esse homem tinha experiência de crucificar bandidos, criminosos, ladrões. Normalmente eles ficam ali angustiados, lamentando, suplicando. Mas este homem que se julga rei dos judeus, ele já morreu, de maneira que ele manda um encarregado, um centurião, e pergunta se havia muito tempo que Jesus tinha morrido. Não sabemos se este centurião que Pilatos encarrega de se certificar da morte de Jesus é o mesmo centurião que havia dito, certamente este é o Filho de Deus. Não sabemos, provavelmente era o mesmo homem. Acontece que ele vai e certifica-se, nós vemos no versículo 45, certifica-se pela informação do comandante que, de fato, Jesus havia morrido. Dito e feito, cedem o corpo a José e vai depois cuidar do sepultamento de Jesus. Mas perceba que eu gostaria que nós compreendêssemos a importância disso que aconteceu aqui nesta passagem. Nós temos um governador romano, um centurião romano e um comandante certificados da morte de Jesus. De maneira que nós temos aqui, irmãos, um relato oficial da historicidade deste evento. O Credo dos Apóstolos, já falei sobre ele algumas vezes, dá uma atenção especial para a história. Ao afirmar que nós cremos em Jesus Cristo, o único Filho do Pai, que nasceu da Virgem Maria, que foi, morto, né? Aliás, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto e sepultado. Tudo isso é história, é fato. Tudo isso, irmãos, é para nós fundamento para a nossa fé. Está aqui uma verdadeira lição para nós. Quando nós estamos pensando no Evangelho, quando nós estamos compreendendo e meditando nessa boa nova que chegou até nós e é uma mensagem poderosa para salvar todo aquele que crê, nós não estamos pensando ou meditando em ideias que são abstratas. Nós não estamos pensando em alguém que, de maneira muito criativa, pensou algumas coisas bonitas, pensou algumas ideias, algumas regras, um discurso motivacional e decidiu criar, porque vai fazer bem à sociedade, eu estou com boas motivações no meu coração. Não, meus irmãos, porque o Evangelho é história.
Nesse sentido, nós devemos estar muito bem apegados a esse fundo histórico do Evangelho. Porque, de fato, houve um homem que andou nessa terra chamado Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Houve um homem que ensinou, houve um homem que fez verdadeiros milagres, houve um homem que foi crucificado e morreu verdadeiramente, a ponto de documentos antigos, como não só o Novo Testamento, mas tantos outros, tantas testemunhas, tantas evidências apontam para a confiabilidade deste mesmo relato, de maneira que nós, meus irmãos, não devemos jamais nos dobrarmos diante das acusações que este mundo coloca sobre nós. O crente acredita em qualquer coisa. O crente acredita aí, né, em mitologia, são lendas. Não. Nós estamos do lado da história. Por isso, meu irmão, eu até desafio você a estudar sobre isso. Muitas vezes a gente coloca em oposição essas coisas, né? Você tem a fé e você tem a ciência, você tem a verificação, os fatos. Não, a fé não precisa disso. A fé, ela é cega. A fé, né, é uma questão do coração. Você crê ou não, tanto faz, né? Não, meus irmãos. Essas duas coisas estão do mesmo lado. O crente, o cristianismo, na verdade, ele é uma religião que não tem e nem deve ter medo de verificação. Pelo contrário, não tem uma religião neste mundo que é mais atacada que o cristianismo. Mas ainda assim, o cristianismo permanece de pé. Ainda assim, o evangelho continua avançando neste mundo. O testemunho destas verdades que foram ali verificadas pelos irmãos do passado e até por gente ímpia, como Pilatos, que estão aqui, perceba, estão aqui colocando confiança nesse testemunho. Talvez eles nem quisessem isso, mas estão verificando essas verdades. O cristianismo, ele é uma religião, é um corpo doutrinário que se apresenta a qualquer tipo de verificação, a qualquer tipo de debate, a qualquer tipo de confrontação. Por quê? Nós não cremos em um Cristo inventado. Nós não cremos em um Salvador que é fruto da manipulação ou da imaginação de um punhado de judeus do primeiro século. Nós cremos e adoramos e somos salvos por Jesus Cristo, Filho do Deus, que se encarnou, se fez homem, andou nesta terra, andou nesse chão, comeu da nossa comida, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado verdadeiramente, como nós vemos nesse texto, e ressuscitou gloriosamente, comprando assim para nós verdadeira e poderosa salvação. Nesse sentido, meu irmão, já fica aqui uma lição para nós. Há uma questão aqui de apologética, não sei se você conhece a palavra, a defesa da fé, a defesa daquilo que nós cremos. O nosso evangelho é pautado em testemunho. Homens e mulheres. O texto aqui dá ênfase para as mulheres, perceba. Homens e mulheres que, pela graça do Senhor, tiveram a oportunidade de ver com os seus próprios olhos, de verificar, de tocar, como fez Tomé. Lembra de Tomé, né? Muitas vezes chamado de incrédulo. Eu chamo ele de Tomé, a testemunha. Aquele que fez questão de, deixa eu ver se é verdade mesmo. Tocou, verificou e pôde depois pregar sobre isso. Esse é o evangelho que nós cremos. Não é invenção, não é imaginação, é história e é verdade. Pilatos está aqui contribuindo
sendo um instrumento de Deus, perceba, um instrumento de Deus para afirmar uma evidência dessa morte de Jesus. Nós vemos que nesta interação entre Pilatos e José de Arimateia, nós vemos agora um outro lado desse testemunho. E aqui nós vemos esses três momentos. A partir do versículo 40, na verdade, perceba, nós vemos que algumas mulheres estavam testemunhando a crucificação. O versículo 40 nos diz, repetindo a leitura, estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. A palavra do Senhor diz que essas mulheres estavam com Jesus na Galileia, e lá o acompanhavam e serviam. E elas, juntamente com tantas outras mulheres, tinham ido com ele para Jerusalém. Então nós temos agora o evangelista Marcos, de maneira muito interessante, dando destaque a essas irmãs, a essas discípulas de Jesus, que acompanhavam-no há tanto tempo, desde o ministério na Galileia, conforme a gente lê lá no Evangelho de Marcos, no início da nossa série, né, a gente viu Jesus executando os milagres na Galileia, e agora, no fim do seu ministério, na última semana de ministério de Jesus, essas mulheres perseveram com Cristo, a ponto de estarem ali observando a crucificação. Se pudéssemos fazer uma chamada ali na cena da crucificação, muitos discípulos de Jesus levariam falta. Onde está Pedro? Onde está Judas? Onde estão aqueles discípulos de Jesus que muitas vezes de maneira tão corajosa se importaram e colocaram ali com Cristo, a ponto, como nós vimos aqui Bruno pregando, a semelhança de Pedro mesmo, que diz, eu nunca te deixarei. Na cruz, levaram falta. Mas essas mulheres, de maneira muito interessante, estão lá e perseveram. A questão aqui não é, perceba, não é uma questão de, tá vendo a mulher, ela é mais fiel. Não é isso. A questão aqui é que o evangelista Marcos faz questão de apontar essas mulheres como testemunhas de Jesus. Nós vamos ver na próxima semana como são essas mesmas testemunhas que estão lá na cena da ressurreição. Maria Madalena, aquelas que viram Cristo morrer, aquelas que viram Cristo ser sepultado, também serão aquelas que vão ter o privilégio de, em primeira mão, pregarem a ressurreição de Jesus. Os irmãos sabem que as mulheres, no tempo do Novo Testamento, não eram detentoras de direitos. Não tinham, na sociedade greco-romana, uma posição muito favorável. Pelo contrário. Se hoje a gente ainda pode falar, né, de uma certa desigualdade, imagine naquele tempo em que o testemunho, até as decisões de uma mulher não eram tão levadas em conta assim. E aí nós vemos como o testemunho do Evangelho, ele encontra a sua primeira manifestação na voz de mulheres. Maria Madalena, Salomé, Susana, como afirma outro evangelho, tantas mulheres que permaneceram leais a Cristo, que permaneceram fiéis, servindo ao Senhor, como nos afirma o versículo 41, acompanhando o Senhor, caminhando com o Senhor da Galileia para Jerusalém. E agora, no momento mais triste dessas pessoas que estavam caminhando com Cristo, vendo o seu mestre sendo morto, permanecem lá. Isso aqui, irmãos, é claro, a minha intenção não é
simplesmente elogiar o esforço dessas irmãs, o mérito dessas irmãs, mas afirmar o testemunho da graça soberana do nosso Deus, que capacita até aqueles que estão afastados, até aqueles que são minimizados, menosprezados, para que a luz do evangelho possa brilhar mais forte, como Paulo escreve lá aos Coríntios. Deus, ele não joga fácil. Ele não vai nos poderosos. Ele não vai para os sábios. Ele mostra, na verdade, a sua grandeza, a sua glória, em escolher as coisas pequenas deste mundo, em escolher as coisas fracas, as coisas tolas, para que haja uma verdadeira confusão, na verdade, para que os poderosos possam se questionar e não confiar no seu próprio poder. Essas irmãs, elas nos mostram como Deus é gracioso em usar até aqueles que são menos improváveis, até aqueles que são menos prováveis, na verdade, né? Aqueles que são improváveis, para manifestar o seu testemunho, de maneira que no reino de Deus a voz de uma mulher, de uma criança, de um escravizado, como tantas vezes na história já aconteceu, de um perseguido, de um prisioneiro pela justiça, a voz de pessoas escanteadas, é capaz de muitas coisas, capaz de impactar este mundo, porque até onde chegou o testemunho dessas irmãs? Até onde chegou o testemunho dessas mulheres? Chegou até mim? Chegou até você. Essas mulheres estão relatadas aqui como estando longe, olhando, observando aquela cena da crucificação, como nos diz o versículo 40, observando de longe. A fidelidade genuína, irmãos, ela muitas vezes não se manifesta em grandes gestos públicos, mas na permanência fiel, silenciosa diante da cruz. Quando tudo parece perdido, muitos que viam em Jesus um homem bom, um bom mestre, um fazedor de milagres, olhavam para a cruz e perceberam que era o fim da história. Olharam para a cruz e perceberam que ali já deu, ali não tem mais o que fazer, vamos procurar outro. Vamos atrás de mais uma pessoa que pode satisfazer o nosso desejo de orientação nessa vida, o nosso desejo aqui de encontrar a nossa redenção. E muitos abandonaram a Cristo. Mas veja como essas pessoas aqui, essas irmãs, tantos irmãos também, permaneceram firmes até no momento mais sombrio, quando tudo parecia perdido. Deus vê essa fidelidade. Deus vê uma fidelidade que o mundo não nota. Acontece também que esta fidelidade, já que estamos falando de discipulado, a luz, a sombra da cruz de Cristo, ela também nos leva, ou deve nos levar, à coragem. E aqui nós somos apresentados a este exemplo, o exemplo de José de Arimateia. Certo? Nos diz o versículo 43, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Olha que interessante, irmãos. Somos apresentados a este personagem. O evangelista Marcos nos diz algumas coisas sobre ele. Primeiro, membro do Sinédrio, um ilustre membro do Sinédrio. Já falamos sobre o Sinédrio aqui. O Sinédrio era aquele conjunto de autoridades judaicas que cuidavam da vida religiosa, especialmente em Jerusalém. Era um tipo de tribunal da lei de Deus. Esse mesmo tribunal já havia condenado a Cristo. Reunido ali na madrugada, as autoridades entraram em concordância, entraram em conselho
para assassinar Jesus. José de Arimateia era membro desse sinédrio. Mas veja, uma autoridade que tinha sido alcançada pela mensagem de Cristo. Tinha sido alcançada pelo poder de Jesus. O evangelista Marcos nos afirma uma coisa maravilhosa. Veja, é um homem rico, poderoso, membro do sinédrio. Mas a coisa mais importante sobre ele, que a palavra de Deus nos diz, é que ele esperava o reino de Deus. O evangelista Lucas afirma que, o evangelista João afirma que ele era um discípulo secreto por medo dos judeus. Veja lá em João capítulo 19, versículo 38. João capítulo 19, versículo 38. Como está escrito? Vamos ver aqui do nosso lado. João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. Então, coloque-se agora na posição desse homem. Um homem de autoridade, influência, no meio do sinédrio, o mesmo sinédrio que constantemente conspirava contra Cristo e secretamente em seu coração era discípulo de Jesus, mas tinha medo. Ficou ali muitas vezes envergonhado de fazer alguma coisa, se via amarrado, com medo dos seus colegas do sinédrio. Perceba como a graça do Senhor se manifesta na vida desse homem, a ponto de, versículo 44, nos afirmar que versículo 43, nos afirmar que ele dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Antes, medo. Antes, segredo. Agora, diante da cruz de Cristo, diante daquela manifestação aos olhos humanos de derrota, de vergonha, de humilhação, momento em que aparentemente tudo estava perdido, a graça do Senhor se manifesta na vida desse nosso irmão, que antes era medroso, agora se torna um corajoso discípulo de Cristo, a ponto de enfrentar não somente os colegas do sinédrio, mas o governador romano, a ponto de afirmar: eu quero servir o meu Senhor, dando-lhe um destino digno, um sepultamento respeitoso, porque o meu Senhor não é um criminoso, porque o costume era esse: tira da cruz, enterra de qualquer forma, faz de qualquer jeito, porque são ladrões, são criminosos, são bandidos. José de Arimateia diz: não, esse aí é o rei dos judeus, esse é o rei dos reis, ele é digno do melhor tratamento. E este homem, José de Arimateia, que era um homem de posses, um homem rico, ele retira a Cristo da cruz e o coloca no seu próprio túmulo, na sua própria sepultura. E concorde comigo que não deveria ser algo barato, não deveria ser algo simples. Cristo foi sepultado com honrarias. E perceba que assim ele cumpre a profecia de Isaías capítulo 53, versículo 9. Vamos ver Isaías capítulo 53, versículo 9, onde nós lemos: designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Olha como o profeta Isaías nos afirma desse acontecimento há tanto tempo, né? Há centenas de anos no passado. A sepultura que cabia a Cristo, de acordo com o desígnio, era dos ímpios. Vai ser sepultado como um ímpio, vai ser sepultado como um criminoso, como um pecador. Mas com o rico esteve na sua morte. Aqui José de Arimateia, numa demonstração agora de ousadia e de coragem, se declara como discípulo de Cristo, como um honrado, não membro do sinédrio, né, corrupto, ímpio, incrédulo, mas como um honrado membro do corpo de Jesus.
e ali desafiando até a sua, podendo sofrer penas por causa disso, resolve honrar o seu mestre, dando a ele um sepultamento rico, sepultamento honrado. E ali nós vemos o tratamento que é dado a Cristo. Versículo 46 nos afirma que José baixa o corpo de Cristo da cruz, envolve-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Percebam a urgência do que está sendo feito aqui. Normalmente, um judeu, quando desejava honrar os seus mortos, ungia o corpo, perfumava o corpo. Mas o sábado já estava chegando, não havia tempo. Jesus já havia morrido. Então, José de Arimateia pega o corpo de Cristo, simplesmente o envolve num lençol, sem ungir, sem perfumar, sem limpar, envolve-o em um lençol e o coloca no sepulcro. Essa atitude de urgência nos faz justificar também, porque no domingo, veja, passa sexta-feira, Jesus é sepultado. Sábado, cada um está na sua casa, honrando o dia de descanso, honrando aquele momento de meditação. Nenhum trabalho deveria ser feito. No domingo de manhã, no domingo cedinho, o texto nos diz que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos e foram ungir o corpo de Jesus, porque não tinha sido feito antes. Tinha sido feito na sexta-feira. Vamos ungir. E ali tem a oportunidade de testemunhar da ressurreição. Vejam, meus irmãos, como somente a cruz de Cristo para nos possibilitar testemunhos como o desse irmão do passado. Aos olhos humanos, poderíamos dizer que se José de Arimateia estava com medo enquanto Cristo estava vivo, que dirá agora que ele está morto? O que dirá agora que o Sinédrio venceu? O que dirá agora que todas as vozes que estavam zombando a Jesus estão agora zombando ainda mais? Mas não é assim que funciona o coração de um crente? Contra tudo e todos, o crente permanece fiel ao seu Senhor. Mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando olhamos para esse mundo e lamentamos com a injustiça, com o pecado. E com os olhos terrenos somos levados muitas vezes, ou tentados muitas vezes a questionar. Será que é isso mesmo? Será que essa vitória que foi prometida a nós, ela de fato vai chegar? Nesses momentos, o crente precisa da graça do Senhor para que persevere. Porque certamente José de Arimateia não encontrou coragem dentro de si mesmo. Não encontrou ousadia do nada. Não inventou dentro do seu coração esse ímpeto. Certamente, fez o que fez, abastecido unicamente pela graça do Senhor. A mesma graça que está disponível para mim e para você. A mesma graça, o mesmo poder, o mesmo Espírito que nos capacita a, contra todas as zombarias, contra um mundo caído que ri de nós, podemos afirmar como o apóstolo Paulo pôde afirmar: eu não me envergonho do Evangelho. Porque perceba, se Paulo pôde falar isso, é porque certamente eram grandes as tentações para que nós, os crentes, o apóstolo e tantos outros, colocássemos
aqui a nossa cabeça, né, baixinha, como a expressão diz, né, colocar o rabo entre as pernas e dizer, não, não é comigo não, vou ficar aqui quietinho no meu lugar. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho, porque mesmo que esse mundo se volte contra este evangelho, que seja loucura para todos aqueles que estão me ouvindo, mesmo que seja escândalo, mesmo que seja zombado, mesmo que seja alvo de críticas, de ataques, de falsas versões, de tudo que está sendo dito aí, eu não me envergonho, porque eu sei que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Perceba, meu irmão, então a luz da cruz de Cristo Jesus vem para nós agora a exigência dessa resposta, como nós, como eu, como você, vamos viver à luz de Cristo, como vamos viver diante de tudo isso que temos visto, ouvido, desta verdade que chega até nós. Por isso, aqui nós temos esses dois lados, irmãos. Esses dois lados, o evangelho é história, é fato. De fato, Jesus morreu, de fato, ele foi sepultado, de fato, ele ressuscitou. Mas aí vem também a outra certeza, que deve brilhar em nossos corações. É verdade também que toda essa história, ela me transforma por completo. Ela muda o coração de quem se rende a Cristo Jesus, convertendo aqueles que até estão distantes, aquelas mulheres que estavam ainda de longe, olhando para Cristo, dando coragem àqueles que antes tinham medo, mudando o coração daqueles que antes estavam espetando a Cristo com suas lanças, e que podem dar o testemunho como aquele centurião, de fato, este é o Filho de Deus. Esse é o poder do Evangelho. José de Arimateia envolve o corpo de Cristo com um lençol, deposita-o num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Rola uma pedra para a entrada do túmulo. E aí o versículo 47 nos dá uma informação interessante. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. A questão aqui, meus irmãos, é que, mais uma vez, o papel importantíssimo dessas mulheres é relatado no testemunho da morte e da ressurreição de Jesus. Uma pedra é rolada, e aqui é um ato de segurança. Não tinha tranca, não tinha fechadura eletrônica, não tinha alarme. Né? A segurança que pode ser colocada em um sepulcro importante como aquele era uma grande e pesada pedra. Ela é rolada ali, porque ninguém vai conseguir abrir. Nós sabemos que o Sinédrio tinha muito medo de o corpo de Jesus ser roubado, porque eles podiam imaginar até que havia uma conspiração para que, rouba o corpo de Jesus, e aí depois diz que ele ressuscitou, né? E aí a gente inventa uma história. Uma pesada pedra é rolada na frente do sepulcro, e esse ato, que é um ato de segurança, se torna na providência de Deus um cenário do maior milagre da história. Porque essa mesma pedra ela foi removida pelo poder de Deus. Não foi nenhum homem que tirou Cristo do sepulcro, foi o Senhor. E ali, essas mesmas mulheres, percebam, essas mesmas mulheres que viram a morte, versículo 40, estão vendo agora e testemunhando o seu sepultamento, no versículo 47. São as mesmas mulheres que testemunham o túmulo vazio, capítulo 16. Tem uma continuidade aqui. É como uma verdadeira testemunha diante de um tribunal. Elas poderiam dizer, não, eu vi com os meus próprios olhos Jesus Cristo morto, Jesus Cristo sepultado, essa pedra sendo colocada, e agora
este túmulo vazio. Testemunho completo. Testemunho que não deixa falhas, não deixa nenhuma lacuna. Elas viram tudo isso. E elas estão observando. E elas vão testemunhar sobre isso. Percebam. Essa cena, meus irmãos, mulheres fiéis, autoridades sendo usadas por Deus para confirmar a verdade daquele acontecimento. Um homem como José de Arimateia sendo transformado em sua coragem. Um túmulo emprestado. Tudo isso converge para uma só verdade. O Filho de Deus morreu de fato, foi sepultado de fato, cumprindo as Escrituras, para que os que nele creem tenham certeza plena de que a sua obra de redenção está consumada. E nós, meus irmãos, sobre nós também está este mesmo discipulado. Nós não tivemos a oportunidade de sermos testemunhas oculares de Cristo. Como os nossos irmãos do passado, como os apóstolos, como essas mulheres que puderam ali testemunhar com seus próprios olhos. E como importante é esse testemunho. Nós não tivemos este privilégio. Mas ainda assim a palavra do Senhor nos chama de testemunhas de Cristo. Quando nós lemos a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, nos versículos 3 em diante, o que nós lemos aqui antes da pregação, nós vemos uma expressão que é maravilhosa, irmãos. Nós lemos acerca da nossa situação como testemunhas de Cristo. Nós lemos o seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, nós lemos que o nosso Deus é bendito, o nosso Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Por quê? Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Essa é a nossa situação como testemunhas de Cristo Jesus. Os nossos olhos não viram a Jesus. Os nossos olhos não viram aquele amado homem sendo crucificado. Os nossos olhos não viram o seu sangue sendo derramado. Os nossos olhos não viram a sua carne sendo rasgada. Os nossos olhos não viram aqueles brados que ele mesmo deu enquanto estava pendurado na cruz. Os nossos olhos não viram aquela multidão zombando. Os nossos olhos não viram aquele homem sendo retirado e colocado em um sepulcro. Os nossos olhos não viram este mesmo homem que antes estava morto, vivo, glorificado, diante, mais uma vez, dos seus discípulos. Adiantando a história, os nossos olhos também não viram a Cristo Jesus subindo aos céus. Mas uma coisa eu sei. O mesmo Espírito Santo que trouxe o privilégio de todos aqueles irmãos nossos do passado, para que testemunhassem com firmeza, com lealdade, com perseverança, tudo aquilo que viram e ouviram. É o mesmo Espírito Santo que habita no meu e no seu coração. De maneira que nós somos chamados verdadeiras testemunhas de Cristo, a ponto de Pedro nos dizer categoricamente que mesmo nós não tendo visto a Jesus, nós podemos amá-lo.
podemos viver para Ele e por Ele, no nome dEle, porque Ele é, meus irmãos, o nosso Salvador, porque Ele é a nossa força, porque Ele é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Nós estamos na mesma caminhada de discipulado à cruz, diante da cruz do Senhor Jesus. Diante disso, meus irmãos, nós temos desafios para nós, aplicações para nossas vidas, para aqueles que estão duvidando, porque devemos saber, estamos sujeitos à dúvida, estamos sujeitos à insegurança, e muitas vezes somos levados a questionar até os fatos históricos do Evangelho. Mas saiba que a fé cristã, ela repousa sobre uma história verdadeira, verificada. A morte de Cristo é certa. A ressurreição de Cristo também é certa. Falaremos sobre isso na próxima semana. Por isso, não tenha receio de tratar a sua dúvida diante do Senhor. Não tenha receio, não tenha medo. Apresente-a em oração diante do Senhor. Porque, como eu afirmei, o cristianismo, a fé cristã, ela não tem medo de confrontação. Não deve ter medo de confrontação. Nós recebemos o Evangelho não como um mito, não como uma lenda, mas como uma história redentora, atestada por testemunhas fiéis. Até incrédulos, ímpios, corroboram com esta afirmação. Para aqueles que se sentem, muitas vezes, temerosos em afirmar que são discípulos de Cristo diante deste mundo perverso, assim como José de Arimateia, que tinha medo dos seus colegas do Sinédrio. Saiba que a graça de Deus está disponível para você. E a coragem em todos aqueles que creem verdadeiramente no Evangelho. A graça de Deus transforma discípulos secretos, medrosos, em confessores corajosos. Saiba que nunca é tarde para servir a Cristo, abertamente e verdadeiramente. A história de José de Arimateia, ela se torna muito boa e louvável, porque antes era medroso, tornou-se corajoso. Ai de nós quando nós fazemos o caminho contrário. Éramos corajosos, nos tornamos medrosos. Nesse sentido, há uma santificação da nossa coragem, há uma santificação da ousadia. É maravilhoso nós vermos como a história dos discípulos de Cristo foi exatamente este caminho. Aquele que negou a Jesus 3 vezes foi aquele mesmo que foi crucificado de cabeça para baixo, porque não negou mais o nome de Jesus. Pedro nos dando esta demonstração do poder do testemunho de Cristo Jesus. Assim como o corpo de Cristo, ele foi cuidado com reverência, porque ele é digno de toda a honra. Nós somos chamados também a viver, meus irmãos, com essa mesma reverência, diante daquele que morreu e ressuscitou por nós. Nós somos testemunhas de Cristo. Nós carregamos essa mensagem. Nós somos discípulos de Jesus. Somos transformados por essa mensagem. A mensagem da cruz, a mensagem do sepulcro, a mensagem da ressurreição. Essa é a história que transforma a todos nós. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina por meio desta história maravilhosa, Pai, de como o Senhor Jesus na cruz do Calvário entregou a si mesmo por nossos pecados, como foi sepultado, nos dando, Pai, a oportunidade de compreendermos, de meditarmos nesse testemunho
verdadeiro de tantos irmãos do passado, Pai, que tiveram o privilégio de testemunhar com os seus olhos carnais, a morte e a ressurreição de Jesus. E agora, Pai, nós te pedimos por nós, os teus servos, as tuas testemunhas, teus discípulos. O Senhor sabe das nossas limitações, sabe das nossas dúvidas, das nossas inseguranças, sabe como muitas vezes nós somos incrédulos, são grandes as tentações. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos encha de coragem, nos encha de ousadia para crermos no Evangelho, mas que ele não fique somente preso em nosso coração, simplesmente preso dentro de nós, mas que possamos proclamá-lo, viver de acordo com ele, mesmo que isso traga para nós prejuízos, mesmo que isso traga para nós desafios, perseguição, mesmo que isso tire a própria liberdade que nós temos, Pai. Importa viver para Deus e não para os homens. Por isso nós te pedimos, Pai, nos dá coragem, nos dá ousadia, Pai, que não nos envergonhemos do Evangelho, que é o poder de Deus. E assim, Pai, nós te pedimos que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus, vivendo à luz da cruz de Cristo, compreendendo, Pai, o Evangelho, sabendo que esta verdade, ela diz respeito a toda a nossa vida, não há uma área da nossa vida, Pai, que está longe, está alheia à influência do Evangelho. Nos livra, Pai, de sermos limitados, de pensarmos que o Evangelho da salvação diz respeito somente a esse tempo que nós passamos aqui, cultuando ao Senhor, mas que todos os nossos dias, todo o tempo, toda a área da nossa vida, toda a família, todo trabalho seja impactado, Senhor, por essa verdade. Cristo Jesus morreu por mim, ele ressuscitou, gloriosamente vencendo a morte, hoje está vivo, reina para todo sempre, reina sobre todas as coisas e reina sobre a minha vida, Senhor. Que seja esse o nosso entendimento em todo tempo, Senhor. Assim, Pai, nós te pedimos. Te agradecemos por este culto, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua presença e te pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana cheia do Senhor, cheia do teu Espírito Santo, para a glória do teu santo nome, Pai. No nome de Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a igreja de Cristo em toda a terra, hoje e sempre. Amém.